Uma colcha de retalhos formada por ricos produtores de petróleo, regimes medievais e outros que passaram pela turbulência provocada pela Primavera Árabe, mas permanecem presos ao passado. Assim é o Oriente Médio. A Tunísia, no norte da África, foi o primeiro país a sofrer o impacto da Primavera Árabe. Era o mês de janeiro de 2011, quando um levante popular levou à deposição do presidente Ben Ali. Logo, a revolta se espalhou pelo norte da África e Oriente Médio. Durante 3 anos, após a derrubada de Ben Ali, o país passou por um período de instabilidade, até as eleições de 2014, que levaram ao poder uma coalizão de partidos de centro-direita. Mas grupos extremistas islâmicos, inconformados com o resultado das eleições, praticam atentados e tentam desestabilizar o governo. No Egito, o movimento que derrubou a ditadura de Hosni Mubarak em 2011 despertou a esperança de que, finalmente, o país iria caminhar para um regime democrático. Mas, desde então, o que se vê é uma alternância no poder entre grupos religiosos radicais, como a Irmandade Muçulmana, e os militares. O comandante do exército, general Abdul Fattah al-Sisi, venceu as eleições presidenciais de 2014 e deu início a um novo regime de linha dura. Na Líbia, a revolta despertada pela Primavera Árabe levou à deposição do coronel Muammar Gaddafi, que governava o país havia 4 décadas. Em seguida, grupos rivais, alguns de orientação islâmica radical e outros não religiosos, passaram a disputar o poder. Atualmente, um governo eleito tem sede em Tobruk, enquanto os extremistas islâmicos ocupam a capital, Trípoli. E remanescentes do antigo Exército Nacional tentam governar a partir de Benghazi. O Iêmen foi outro país que sofreu o impacto das revoltas populares de 2011. O presidente Abdullah Saleh foi deposto. Seu substituto, Mansur al-Hadi, eleito em 2012, conseguiu se manter no poder por 2 anos, até ser obrigado a fugir do país em março, diante do avanço de extremistas muçulmanos que tomaram a capital Sanaã. Sem um governo central, o Iêmen se tornou palco de uma disputa entre muçulmanos xiitas do grupo Houthis e os sunitas do Estado Islâmico. Envolvida numa guerra civil que se estende por quase 5 anos, a Síria é o país onde se registra o conflito de maiores proporções, atualmente no Oriente Médio. A batalha entre as forças do governo do presidente Bashar Assad e dezenas de grupos rebeldes que tentam derrubá-lo já deixou mais de 200 mil mortos. Milhões de refugiados se espalham pelos países vizinhos em acampamentos precários, onde idosos, mulheres e crianças sobrevivem em condições subhumanas. Assad já deixou claro inúmeras vezes que não renuncia e os rebeldes prometem manter a luta até a tomada do poder. No Iraque, a retirada das tropas norte-americanas, decidida pelo presidente Barack Obama, não levou à estabilização, como alguns acreditavam. Os sunitas do Estado Islâmico pretendem formar um califado, ou seja, um regime com base na interpretação radical do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, em áreas do Iraque e da Síria. Para isso, eles combatem o governo central de Bagdá e enfrentam a resistência dos xiitas, majoritários no país. Obviamente, o mundo islâmico não é representado apenas pelo radicalismo de alguns grupos. O arcebispo de Homs faz questão de apontar diferenças entre moderados e o Estado Islâmico e de não perder a esperança numa solução que leve a paz à região. Sempre temos diálogos, nunca faltou o diálogo. Pero necessita de conhecer bem e saber bem. Os muçulmanes moderados pode dialogar com eles. E temos sempre diálogo. Sempre houve diálogo com líderes muçulmanos, mas vamos deixar bem claro, com os muçulmanos moderados, conversamos tranquilamente. Nunca faltou diálogo entre patriarcas das religiões, bispos, líderes. Sempre houve um senso de conciliação entre nós.
Mas com o Estado Islâmico não é assim. O Papa convocou o grupo para dialogar, para aliviar o sofrimento das pessoas. Agora, se eles vão aceitar, acho que não. O Estado Islâmico, o Papa Francisco convocou a fazer reuniões de diálogo com eles para aliviar o sofrimento da gente. Mas eles aceitam, não creio. Sempre há perspectiva. Nunca faltou a perspectiva e a esperança. Sempre há. Em meio a toda essa confusão, um país vive isolado, sem vizinhos nos quais possa confiar e contando com apenas um aliado a milhares de quilômetros de distância. Estamos falando de Israel. Desde sua criação, em 1948, o Estado de Israel é um país isolado na geopolítica do Oriente Médio. Em todas as guerras que travou contra os vizinhos, não teve um único aliado regional. A primeira foi a independência, em 1948, quando derrotou uma coalizão de 5 países integrada pelo Egito, Síria, Iraque, Jordânia e Líbano. A segunda foi a Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando venceu o Egito, Síria e Jordânia. E a terceira, a Guerra do Yom Kippur, quando o país foi atacado pelo Egito e Síria no principal feriado judaico. O conflito durou 3 semanas. Israel venceu todas essas guerras, impondo, além da derrota, uma séria humilhação aos inimigos. Os Estados Unidos, que fornecem ajuda militar e apoio político, são o único parceiro fiel do governo israelense, apesar de algumas disputas diplomáticas ocasionais no panorama político do Oriente Médio e Norte da África. Israel também se diferencia por constituir a única democracia em toda a região. É o único país onde existem liberdade de imprensa e partidos políticos que vão da extrema-direita à extrema-esquerda, além do voto livre e não obrigatório. Na maioria dos países das duas regiões, predominam as monarquias e outros regimes autoritários, onde o poder é transmitido de uma dinastia para outra. Das grandes guerras em diversas frentes, o conflito israelense, nos últimos anos, passou a ser travado com os vizinhos mais próximos, os palestinos da faixa de Gaza e dos territórios ocupados da Cisjordânia. Gaza é uma estreita faixa de terra situada ao sul de Israel, onde vivem cerca de 1.800.000 palestinos. O comando político local é do Hamas, grupo fundamentalista muçulmano, que não aceita a existência do Estado judaico. A tensão na fronteira é permanente. De tempos em tempos, o Hamas dispara foguetes contra alvos israelenses, enquanto os caças de Israel respondem com bombardeios aéreos. A leste de Israel ficam os territórios da Cisjordânia, boa parte ocupados ilegalmente, segundo as Nações Unidas, por assentamentos israelenses. Lá os palestinos sonham em ter seu próprio Estado, como Israel tem o seu. Mas o governo de Tel Aviv, nos últimos anos, controlado pela extrema-direita de Benjamin Netanyahu, não aceita um acordo nesse sentido. Não é exagero dizer que a paz ali está a anos-luz de distância. Apontado como responsável por grande parte da confusão existente no Oriente Médio por conta dos erros cometidos mais recentemente pelo governo do ex-presidente George W. Bush, os Estados Unidos tentam corrigir os pecados do passado, mas essa é uma tarefa quase impossível. A invasão do Iraque pelas tropas dos Estados Unidos, ordenada pelo ex-presidente George W. Bush em 2003, resultou numa onda de desestabilização política e militar do país que se prolonga até hoje e parece longe do fim. A desculpa para a guerra, inventada pelos assessores de Bush, era de que o governo de Saddam Hussein escondia armas de destruição em massa, mas logo se descobriu que isso era apenas uma peça de ficção. 12 anos de guerra e centenas de bilhões de dólares gastos em armamentos resultaram apenas na destruição do país. Mais de 100 mil iraquianos, entre militares e civis, morreram. Além de 5 mil soldados norte-americanos. Saddam Hussein foi capturado em dezembro de 2003 e executado em seguida. Embora à custa de um regime autocrático, Saddam mantinha o Iraque sob controle político e militar, impondo uma convivência entre a minoria sunita, da qual ele fazia parte, e a maioria xiita.
As tropas norte-americanas deixaram o Iraque em 2011, por decisão do presidente Barack Obama. Mas os Estados Unidos apoiam o governo do primeiro-ministro Haider Abadi, com ajuda militar e apoio aéreo na luta contra os radicais do Estado Islâmico, que tentam ampliar seu controle sobre áreas do território iraquiano. O último grande combate entre o exército iraquiano e os extremistas do ISIS foi travado em Tikrit, ponto estratégico situado entre as duas principais cidades do país, a capital Bagdá e Mossul. O governo garante ter retomado o controle de Tikrit. Em instantes, a União Europeia se divide diante do desafio representado pela onda de imigrantes. E mais, os últimos acontecimentos numa região marcada por conflitos. A gente volta já.